Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise estruturada de um texto que é pura poesia, profecia e que está cheio de drama, poder e uma rebelião em escala global. Para a gente se localizar, essa análise de hoje está lá no Antigo Testamento, no famoso livro de Salmos, capítulo 2. É um texto bem curtinho, mas com uma intensidade, olha, impressionante. A gente vai olhar para ele como se fosse uma peça, sabe? Uma peça em 4 atos. E o Salmo já abre com uma pergunta que joga a gente direto no meio do conflito. A pergunta é essa: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Isso já estabelece o cenário de uma conspiração, de uma rebelião mundial. E isso nos leva direto para o nosso primeiro ato, a rebelião das nações. O palco aqui é o planeta Terra e a cena é de uma conspiração gigantesca contra a autoridade divina. O texto descreve uma frente unida, uma aliança de poder. Não é um levante qualquer, não. Os reis e os governantes da terra, todos eles se unem com um propósito bem claro. E o alvo é um alvo duplo, contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, é uma oposição direta, tanto à autoridade celestial quanto ao seu representante aqui na terra. Mas por que eles fazem isso? Qual a motivação? O texto dá a voz a esses rebeldes. É como se a gente ouvisse o grito de desafio deles. Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Eles enxergam o governo de Deus não como algo bom, como proteção, mas sim como pura opressão. E agora a cena muda. Muda drasticamente. A gente vai para o segundo ato. A resposta soberana do céu. A câmera, digamos assim, sai do caos aqui da Terra e sobe. Sobe até a calmaria e o controle total do trono celestial. E o contraste aqui é de cair o queixo. Enquanto aqui embaixo, na Terra, está rolando motim, conspiração, agitação, a reação lá no céu é de riso, de soberania. É uma imagem muito poderosa que basicamente minimiza toda a seriedade dessa rebelião humana. O salmista descreve essa reação de um jeito que é quase desconcertante. Escuta só. Do seu trono nos céus, o Senhor pône-se a rir e caçoa deles. Aquela rebelião que aqui na terra parece algo tão sério, tão grandioso, vista do céu é uma piada, algo completamente fútil. Só que esse riso se transforma bem rápido. O tom muda para algo muito mais sério. A soberania tranquila dá lugar para uma ação divina bem forte. Em sua ira, os repreende e, em seu furor, os aterroriza. E aí vem a declaração, a resposta final para toda aquela conspiração. Uma voz de autoridade que não dá para abalar, declara: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Basicamente, a rebelião é inútil. A decisão já foi tomada e ponto final. Bom, isso nos leva ao terceiro ato, o decreto do rei ungido. Agora quem fala é o próprio ungido, aquele rei que foi estabelecido. Ele toma a palavra para proclamar qual é a base da sua autoridade. E esse decreto é apresentado em 3 partes bem claras. Primeiro, a filiação divina. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Segundo, a herança global. Pede-me e te darei as nações como herança. E terceiro, a autoridade para governar com firmeza. Tu as quebrarás com vara de ferro. E assim a gente chega no quarto e último ato, um conselho aos poderosos. Depois de todo esse drama da rebelião e da resposta divina, a voz do salmista volta. Mas agora o tom é de advertência, quase um apelo à sensatez. A mensagem para os reis rebeldes é direta. É um caminho oferecido para eles evitarem a destruição. O conselho é: sejam prudentes, aceitem a advertência, sirvam ao Senhor com temor e, por fim, beijem o filho. Esse era um gesto antigo, de submissão, de lealdade ao soberano. E o ponto principal aqui é a urgência. Ignorar esse conselho tem consequências seríssimas, porque o texto diz: para que ele não se ire e os rebeldes não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. A janela de oportunidade para escolher o caminho da sabedoria parece bem pequena. Mas o salmo não termina com destruição, não. Ele fecha com uma nota de esperança, com uma bênção. Depois de todo esse conflito, a conclusão é um convite. Como são felizes todos os que nele se refugiam. A verdadeira segurança, segundo o texto, não está na rebelião, mas sim em encontrar refúgio. E isso tudo nos deixa com uma reflexão para amarrar as coisas. Se o Salmo 2 trata de uma rebelião em escala global, envolvendo nações inteiras, como será que o Salmo 3 vai abordar um tema tão diferente como a traição,
só que num nível pessoal, vinda de alguém próximo. A história, como a gente pode ver, continua.